Todo mês de maio, às quartas-feiras, o tema do Café com Direito é um só. Direito trabalhista, porque tem dúvida demais. Então, para a gente nem perder tempo e conseguir responder várias dúvidas, inclusive dúvidas que restaram da semana passada, a gente já roda a vinheta a partir de agora. Sheila Sodré já está aqui conosco e hoje traz o reforço do Marcel Nunes, advogado. Bom dia, Marcel. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, minha semana amada. passada a gente introduziu o assunto e explicou que toda quarta-feira falaremos sobre direito do trabalho. Então já vou começar com as dúvidas, porque tem muita coisa. A Ana diz o seguinte, ela trabalha numa casa de família e não tem férias e nem carteira assinada. Uau. Aí ela diz o salário também não é completo. Faz 14 anos que ela trabalha nessa casa e nunca deram nem férias. Ela quer saber qual o direito dela. Todos. O doutor Marcel vai explicar muito bem, mas aí está muito claro que o direito dela está há bom tempo, né, com a lei da doméstica, já era para estar com carteira assinada, recolhendo FGTS, né? Mas aí é aquela história que eu passo a bola, doutor Marcel, para, de forma didática, dizer cada direitozinho que ela teria e o que é que ela consegue ainda recuperar, se já são 14 anos. Bom dia a todos mais uma vez. Realmente ela tem direito a quase tudo, né? As férias é previsto constitucionalmente para todo trabalhador. Então, de 14 anos de férias, sem tirar férias, ela está com um acúmulo de cargo muito grande, né? Isso é desumano. Então, mas infelizmente, ela só tem direito a reclamar de 5 anos para trás. E como essas férias não foram concedidas, ela tem direito a recebê-las em dobro. Entendi. Então ela pode buscar o seu direito, sim. Mas como a carteira também não está assinada, tem Passa a ser a obrigação também. Precisa assinar a carteira, exatamente, 14 anos. Esses direitos também são referentes aos 5 anos? A assinatura da carteira não há prescrição, certo? Ela pode assinar desses 14 anos para trás. No dia das férias, 13º, que ela está aí pleiteando, realmente só de 5 anos para trás. Muito bem, agora a gente vai falar sobre outra realidade. Uma telespectadora comenta que ela trabalha 11 meses em uma empresa de call center aqui em João Pessoa e ela está com dúvida referente às passagens, porque descontam o percentual todo, né? Mas aí na hora de recarregar para o mês, vai recarregando de 10 em 10 dias. Ela quer saber se isso é certo. Não, o Vale Transporte ele tem que ser pago antes de iniciar o mês. Então, se há um desconto total, ela tem que receber o vale de forma total. Essa então, história de ficar botando de 10 em 10 dias está errada. Está errado, está errado. O que tem que ser, Fê, é você contar exatamente os dias úteis referente àquele mês, que o pessoal do departamento pessoal faz isso. E aí, sim, a carga é no início do mês para que o trabalhador possa ter ali o seu meio de transporte durante o mês todinho. Se tiver um feriado, claro, se desconta o dia do feriado, porque ele não vai utilizar o transporte. Porque às vezes a pessoa coloca porque tem gente que está trabalhando, né? Porque às vezes a pessoa bota, mas eu recebo. Já faz a conta, muitas vezes, mas tem que lembrar desse Agora detalhe. é bom lembrar, Fernandinha e Sheila, que aquelas passagens são exclusivamente para o trabalho. Ela não pode utilizar para final de semana, para passeio. Então isso também é passivo, inclusive, de advertência por parte do trabalhador. Ela pode ser punida por utilizar o transporte de forma que não seja para só o trabalho. A empresa tem controle sobre horários utilizados? Tem, o cartão, ela já recebe um cartão de passagens, ela tem um controle de quando ela usou, o horário que ela usou, onde ela usou. Então isso Aí cada empresa isso é uma informação fiscalização. importante, tá? Se você, de repente, não, eu vou usar o cartão que vem da empresa, depois eu pago do meu. O que acontece, né? Não pode não, viu? Tem que ter um cartão à parte. Exatamente. João Paulo de Mangabeira pergunta o seguinte, a pessoa pode ser demitida do trabalho fazendo tratamento de saúde decorrente de um acidente de trabalho? Não. Se ele foi constatado com um acidente de trabalho, e se a perícia constatou isso... Se foi caracterizado, né? Se foi caracterizado... Tem que ter passado por perícia, né, Fê? Passa por perícia no INSS, foi caracterizado acidente de trabalho, então ele vai passar por aquele tratamento, vai receber o auxílio doença acidentário e após ele voltar ao trabalho, ele tem uma estabilidade ainda de 12 meses para frente. Ou seja, 1 ano. 1 ano. Ele não pode ser demitido nesse ano porque ele tem estabilidade, a não ser que ele pratique um ato faltoso, seja demitido por justa causa ou se ele pedir a demissão. Para caracterizar acidente de trabalho, deslocamento para a empresa ou saindo da empresa ainda caracteriza? Se ainda acontece caracteriza, alguma coisa? sim, para fins previdenciários, sim. Ainda tem o entendimento Acidente ainda é esse. de trabalho. Isso, acidente de Agora, trabalho. Fê, todo esse período em que ele está, como ele disse, foi um acidente, tudo isso tem que ser acompanhado. Ou tanto pelo INSS, com laudos, com tudo. Não é me acidentei, eu vou avisar, avisa a empresa. Não é nada. Tem que ter toda a perícia, porque tem todo Aconteceu um acidente, entra em contato com o seu superior, porque aí tem uma pessoa,
representante. O assistente de trabalho geralmente é dentro da empresa. Então a empresa tem que emitir um CAT, com a comunicação de assistente de Mas se trabalho. foi no percurso, na vinda? Aí ele vai ter que comunicar a empresa vai ter que fazer esse acompanhamento para saber se realmente ele estava indo ao trabalho né? Porque ou até não. uma pessoa da empresa Isso. vai direto no hospital. Eu já vi assim, eu já tive Acontece, um é atendimento. acidente de moto, você vai direto para o hospital e Isso. comunica a empresa. Então, sugere-se que o representante da empresa vá ao hospital e verifique Preenche realmente. o negócio justamente isso. desse CAT, né? Eu já Isso. tive uma vez esperando atendimento no hospital e tinha uma pessoa justamente pegando as informações para preencher Isso, essa pra guia. É o cuidado com a documentação, É. Fernanda, que é extremamente importante. Seguinte, dando seguimento aqui às nossas dúvidas, tem uma dúvida do telespectadora que diz que é empregada doméstica e dorme no trabalho. Aí ela quer saber o seguinte, já tem 4 meses, a carteira ainda não foi assinada, só que já estão com a carteira há 1 mês e até agora nada. Quais são os direitos sobre essa situação? Primeiramente, a carteira de trabalho tem que ser assinada com 48 horas, até 48 horas após o começo do trabalho, né? Então, ela já teria, a sua empregadora já estaria errada, já pagaria uma multa pela não assinatura dessa carteira. Dormir no trabalho não tem problema. A lei das domésticas permite que você possa dormir no trabalho. No entanto, a jornada de trabalho tem que ser respeitada. Ela tem que trabalhar 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Mesmo dormir lá no trabalho não tem problema, desde que seja respeitado essa jornada constitucional. Aí, Fê, deixa eu aproveitar e inquirir mais um pouquinho. Vamos pensar o seguinte, ela trabalha durante o dia, faz as 8 horas e vai dormir. Uma emergência em casa, aí precisa acordá-la para ajudar. Uma criança passou mal, por exemplo, precisa levar uma para o hospital e eu preciso de alguém para ficar atento, Hora acordada. extra? Hora extra. Hora extra. Isso, registrado, tudo isso Registrado, bonitinho. A lei, inclusive, obriga que seja registrado o horário de trabalho de doméstica. Hoje você tem que realmente registrar o horário de trabalho dela. Até porque tem documentação para poder levar e constar no e-social, né? Exatamente. Agora, outra questão. E banco de horas para a doméstica? Pode-se fazer Também isso? pode-se fazer sim, desde que seja um acordo escrito e a compensação ocorra até 24 horas depois daquela jornada extra praticada. Trabalhei hoje 2 horas a pessoal, mais. o que é banco de horas? Porque é o seguinte, se você trabalhar a mais do que as 8 horas diárias, você está fazendo hora extra. Então, essa hora, para a empregada doméstica, ela é remunerada com 50% a mais da hora normal. No entanto, para se evitar esse pagamento, você pode compensar aquela hora. Ou seja, se eu trabalhei 1 hora a mais hoje, eu posso chegar 1 hora a mais no outro dia. Entendi. Entendeu? Isso Aí é que você dá não pode compensação. você não pode organizar, por exemplo, para elas, por exemplo, mora no interior e precisa emendar para uma sexta, um sábado. Você não pode compensar durante uma semana, não. Tem que ser um 24 horas depois, exatamente. Entendi. A lei é bem clara. Olha nesse aí, sentido. não é em casos isso domésticos, praticado. Nesse caso, Em aí caso eu acho que é doméstico, você desvantagem das domésticas. Claro Porque que é. às vezes no outro dia você não tem nada para mesmo resolver ritmo. e teria que, por exemplo, a festa de um filho na sexta-feira, que agora na sexta dia das mães, né? Por Às vezes tá no exemplo. horário. Aí você não tem. Eu acho que às vezes. Mas sabe o que acontece? Rola muito. Eu penso que é sempre uma relação de confiança. Confiança. No meu caso, com a minha, é uma relação de irmandade, graças a Deus. Então rola muito essa parceria, né? De você. É importante. Ó, não tem problema, vai pra festa do teu filho, sai mais cedo, porque eu sou mãe, entendo que é importante pra ela. Sim, sim. Então, às vezes, Sheila, nem tudo é muito preto no branco. Não, há uma Existe a lei flexibilização, pra né? isso, existe a Exatamente, lei pra se resguardar. Há um bom senso, né? O bom Bom senso, senso. sempre que é importante. E sempre, quando você fala de bom senso, Fê, mas sempre lembrando que qualquer coisa que fuja um pouquinho o que está estabelecido, se você tiver alguma forma de documentar isso, melhor para evitar. Inclusive, não sei se eu falei, esse acordo de compensação tem que ser escrito, certo? Entre empregado e empregador. Assina, todo mundo assina todo tudo. mundo assina, fica todo mundo documentado. Porque às vezes é muito comum mesmo, você precisar mais um dia ou outro dia. Ave Maria, pelo amor de Deus. Não é isso? Trabalho no hotel aqui em João Pessoa. Ela é terceirizada, então certamente é uma empresa, né, que presta serviço ao hotel. E a empresa trabalha no regime 5x1. Eu ainda não entendi se é 5x1, porque a semana não tem 7, não seria 6x1? Então, geralmente 6x1. Às vezes... Pode ser digitação também, né? Não, é porque muitas Não, já vezes... foi a existe- segunda. Semana passada teve Também alguma coisa teve uma, parecida. foi. Pode ser do ramo de hotelaria, alguma coisa do gênero. Você tem que verificar muito o que está descrito na convenção coletiva. Se ela Entendi. permite esse horário. Então, assim, não dá pra gente responder com precisão. Por conta que não sabe qual a categoria Exatamente, dela. qual a Mas a categoria, como é pergunta que- dela é o seguinte: Certo. ela quer saber que, por conta desse regime, muitas vezes a folga cai no feriado, né? Ou verdade, a folga não cai no feriado. Ela quer saber, ela tem direito a receber o feriado que ela trabalha? Hoje, pela Ela reforma... trabalha todo o feriado, ela não consegue a folga. Hoje, com a reforma trabalhista, o valor que ela recebe mensal, mesmo se cair no feriado, já está incluído na sua remuneração. Ou né? seja, ela não tem Ou seja, direito ela a não tem receber direito a mais receber. porque é feriado, Exatamente. tá? Minha esposa tem 4 anos de carteira assinada, sendo que ela sofreu um acidente e está afastada do trabalho há 1 ano e 5 meses.
mas quem está pagando é a patroa, porque ela não pagava o INSS. O que fazer? Não entendi muito bem, não. Pelo que eu vi, há um contrato informal. Ela está com a carteira assinada, mas... Assim, então tá a empregadora, se a carteira está assinada, a empregadora está pagando sem necessidade. Entendi. Porque Que às vezes Às vezes acontece. Às vezes acontece não saber como funciona essa questão junto ao próprio INSS. Se ela está afastada, não precisa a patroa pagar, Se ela tá, exatamente, se ela está afastada por qualquer tipo de doença, seja acidentária ou não, o INSS vai pagar. Em casa doméstica, inclusive, paga a partir do primeiro dia. Tem um seletista comum e o INSS paga a partir do 15º, mas na doméstica não. Então ela está pagando, ao meu ver, não sei, né, a realidade fática, mas ela está pagando sem necessidade, porque ela pode encaminhar esse atestado, essa declaração médica ao INSS e eles vão atestar realmente se ela está incapacitada para o trabalho. Entendi. Se isso ficar constatado, o INSS começa a fazer o pagamento do auxílio-doença. É bom procurar um advogado, né, certeza. para orientar, porque talvez a Exatamente. patroa esteja pagando uma coisa que nem Exatamente. necessitava. E aí depois para receber de volta, minha filha... Caixa das almas, infelizmente. Eu trabalho em uma escola particular, já faz 4 anos, não tenho carteira assinada. Fui chamada para trabalhar como auxiliar de professora, mas hoje está fazendo de tudo, está ganhando R$450. Tem algum direito? Uau. Tem todos os direitos, né? Pelo menos assim, não sei qual é a carga horária dela. Isso, exatamente. Como é que bem ela faz, lembrado. mas em termos assim, analisando de forma assim, fria, sem conhecer mais a realidade, ela tem todo o direito de assinar sua carteira e receber todos os direitos que um seletista tem de receber, né? Salário mínimo, que eu estou vendo que ela recebe R$450 por mês, e todos os direitos decorrentes de um trabalhador comum. Olha, a outra telespectadora diz que tem 17 anos de contribuição e hoje está sem trabalhar porque está com problema de saúde, está com osteoporose. E aí, ultimamente, vive com crise de artrite. Eu queria saber se tem direito a auxílio-doença. Ela é de Campina Grande. Tem que ser, eu não sei se ela disse que não está trabalhando, eu não sei se ela está Qual demitida. tempo? Qual não sei, foi o tempo que não ela tem assim ficou como a de gente responder beneficiária especificamente. do INSS? Tem a carência, tem tudo. Tem que que ver procurar até uma quanto agência. tempo. Fernanda, da aquela Previdência. história que a gente sempre diz, não custa ir procurar uma agência do INSS Exatamente. para ter ou não essa certeza. O máximo, aquela história. O não você já tem, né? Que você Isso. está lá sem receber. Então, pelo menos tenta, vai lá, agenda. E hoje está Isso. cada vez mais fácil com esses 135, você Exatamente. liga a agenda e tenta... Né, Organizar isso para E ser as dúvidas, não nem paga, e né? dependendo Não da pagou. negativa do INSS, ela pode procurar um advogado e ele ver se realmente aquela negativa está correta ou não e buscar os direitos dela junto à justiça. Olha, antes de eu sair daqui do papo, porque vocês não vão embora não, tem muita dúvida aqui, tá? Tem uma dúvida que diz o seguinte, trabalha 1 ano e 6 meses de carteira assinada, quais são os direitos se pedir para sair? Eles podem responder essa, Desica? Responde, porque já resolve. Não, quando um monte de dúvida. você pede para sair, você perde o direito a receber, por exemplo, um aviso prévio, né? Você tem que pagar esse aviso prévio ao seu trabalhador. Então, você vai trabalhar durante 30 dias, certo? E vai receber tudo que você tem direito de forma proporcional. Férias, 13º, Saldo de salário, saldo de se for o caso. salário, fundo de garantia você não vai sacar, certo? Entendi. Então, você Salvo os acordos, salva né? acordo, mas como é um pedido de demissão, ela não vai ter direito ao saque, certo? Entendi. Então, é basicamente isso. Não perde, na verdade, não tem muita vantagem pedir para sair, Tem né? não, só se realmente Não, tiver alguma coisa melhor. Pelo amor de Deus, não se prenda a um trabalho que você não está satisfeito, não é o que você quer. Se você tem uma outra oportunidade, Fê. Sim, claro. Aí É tudo uma coisa a bem. longo prazo, compensa. Aí tudo bem, né? Mas também trabalhar infeliz, seja por remuneração, também não é bacana, não. Não, Você é não bacana. rende, não desenvolve. Não rende, E às vezes fecha a porta para outras oportunidades, né? Vale a reflexão. Ainda hoje a gente volta a falar sobre direitos trabalhistas. Tomem uma aguinha, um cafezinho. É tudo real, oficial, canjica, pamonha, cuscuz, tá? Olha só, André. Marcel, vamos continuar falando. Fala rapidinho sobre a história da diferença entre diarista e doméstica, porque tem muita dúvida envolvendo isso, né? Quando caracteriza diarista? A diarista é uma trabalhadora autônoma, certo? Primeiro ponto. Primeiro ponto, é uma trabalhadora autônoma. Ela tem liberdade de trabalhar se quiser. Ela é convidada ao trabalho e ela vai se a agenda dela dispor, se ela não tiver outra coisa para fazer, certo? Mas a lei das domésticas ela é muito clara. Ela disse que aquele trabalhador que trabalha naquele âmbito residencial, ele tem que trabalhar até 2 vezes na semana. Se ultrapassar isso, a gente já vai ter um vínculo empregatício. Então, ao invés de diarista, ela vai se transformar numa trabalhadora doméstica. Entendi. Então, para ser diarista, só pode trabalhar naquela mesma residência até 2 vezes na Isso, semana. e tem que também a gente tem Carga que... horária. Carga horária do autônomo não existe, Entendi. certo? Mas é como eu disse, às vezes também não necessariamente, se você trabalhar só 2 vezes, você também não é uma doméstica. Depende muito das características. Existe, sim, autonomia da diarista. Então, isso tem que Entendi. ficar bem claro para a gente dizer se é uma diarista ou se é uma trabalhadora doméstica
que tem que ter sua carteira assinada. Vamos falar sobre atestado médico. Existe um prazo para entrega de atestado médico? Não existe um prazo assim fixo, mas geralmente se entrega na volta, né? Quando você retorna, a empresa já cobra que você entregue esse atestado Então não médico. precisa o funcionário, por exemplo, tá gripado, não vai trabalhar e aí vai ser atendido, recebe. Nesse mandar alguém vir trazer da família ou a pessoa se abalar, às vezes Não, acabada, não precisa. Não, até porque ele está impossibilitado, né, de levar esse Não atestado. tem Às vezes como. nem recebeu, né? Às vezes você está internado, você só recebe depois. Na saída. Na saída. Então, quando você recebe, você vai lá O que você entrega. tem que fazer, Fê, é informar. comunicar. É Informar, comunicar. exatamente. E lembrar, Fernanda, assim, pra gente não estragar a vida das pessoas que são justas e são corretas, não dê atestado falso. Não vá atrás. Porque hoje em dia você né? é crime. É crime. E hoje em dia você tem como rastrear. As empresas têm como rastrear, até por conta do código, se ele estava ou não atendendo no SUS naquela hora. Então, tudo hoje em dia tem como você descobrir. Tem. E aí é complicado, né? Minha gente, olha, o que começa errado é errado. Além de crime, né? Configura, você vai ser demitido por justa causa. É uma justa causa. Um ato eu de já vi, improbidade. já perguntaram eu já vi uma conversa, porque eu ia pra apresentação do balé da minha filha, aí eu peguei e dei um atestado falso. Pedi um atestado que estava com dor de cabeça, mas me deram um atestado falso. Aí vai e posta nas redes sociais que estava no evento. Você tá entendendo? Então Aí você o pessoal pede acha ruim numa justa causa. Gera uma justa causa. Presta atenção. Você tem um atestado aí de 10 dias e durante esses 10 dias está postando foto na praia, postando foto em Não festa. é? Então... Complicado. Complicado, Gostaria de saber se tem limite de atestado para quem está grávida. Está grávida de 7 meses. A minha patroa falou que tem um limite de atestado. A gravidez dela é de alto risco e ela não trabalha de carteira assinada. Ela é contratada. Tem algum problema para dar entrada na licença? Ela tem laudo médico. Tem sim. Como ela não tem carteira assinada, ela não está fazendo recolhimento da Previdência. Então, o auxílio maternidade ela não vai receber. E sobre a questão de limite de atestado, não existe. A doença chega sem ninguém querer. Gente. Nem Não tem plano de limite, saúde que queriam limitar. Quem diz é um médico. Exatamente. Então, Médico se que vai você ter. não tem condições de trabalhar, aí é outra história. Agora, lembrando que se você falta muito e às vezes o motivo do atestado não é nada tão grave, o que acontece? Com o tempo, o empregador pode verificar que você não vai render, que Mas não está eu acho que rendendo. não é o caso dela, não, porque ela tem que uma gravidez muda. de alto risco alto e está risco, com é. laudo médico. É isso, Fê. Eu tô falando que às vezes você, não, tô aqui. Lembre, não abuse, né? Porque realmente você começa a gerar características sobre o seu rendimento no trabalho. Outro trabalhador diz o seguinte, ele é atendente de lanchonete, tem direito a feriado e ao domingo no mês? É o Jonas lá de Mangabeira. Tem sim. Todo trabalhador tem o direito a tirar o feriado, né? Se ele trabalhar no feriado, ele vai ter que receber aquele dia de forma dobrada, certo? Lembrando também que a gente tem que voltar da questão da convenção coletiva, qual é a situação, se ele trabalha, também o tipo de regime que ele trabalha, Isso, né? Porque exatamente. aquela história que ele já disse antes, se cair no final de semana, num feriado e já era a escala dele, não Digamos que tem. um trabalhador comum, ele tem direito a uma folga semanal. Toda semana ele precisa sim tirar uma folga e uma delas no mês tem que coincidir com o domingo. Às vezes não necessariamente o domingo ele tem que folgar. Ele folga numa segunda, numa terça, mas em uma vez no mês tem que Uma vez coincidir no com o mês, domingo. um domingo tem que estar Exatamente. livre, né? Isso, exato. Trabalha numa casa sem carteira assinada, entro às 8 da manhã e saio às 2 horas da tarde. Se for direto das 6 horas, né? Ela quer saber quais são os direitos. É a Ana lá de Rio Tinto. Ela tem direito à assinatura de sua carteira e receber todos os valores pertinentes à sua categoria como doméstica, né? Pelo E que eu no vejo aí, caso- se ela trabalha todos os dias, ela não é uma diarista, né? Não, é Ela verdade. Ela é uma empregada comum. Procura seus direitos, tá, Ana? Conversa com o teu empregador, porque às vezes o que é que acontece? A pessoa não diz nada, pro empregador também tá tudo muito cômodo, então fica Quando aquela menos situação, né? Então assim, olha, trabalho aqui, mas eu gostaria de ter minha carteira assinada. Escuta a negativa do outro, não Claro. é? Isso. Porque é tão... É porque, Fê, às vezes essa relação trabalhista, quem está trabalhando e que precisa, muitas vezes ele se sente acuado mesmo, ou se sente Sim, potente para vir reivindicar uma carteira. Todas as perguntas que a gente ouviu aqui do telespectador estou sem minha carteira assinada. Gente, tem que ter a carteira assinada. Exatamente. Salvo, se você tá com a diarista, essa diarista ela é do MEI, que é o que a gente recomenda, que a gente já fala muito bem, porque ela não tá desamparada, ela recolhe a contribuição previdenciária, ela vai poder ter os benefícios. Então, se você é diarista, já tá com 3 famílias, trabalhando em 3 famílias, procure realmente abrir a sua empresa, abrir o MEI. E sempre a gente recomenda, né, que procure um advogado de sua confiança, Sim. né? Aqui em João Pessoa, na Paraíba, nós temos a ATRA, Associação dos Advogados Trabalhistas, que são
eu digo aqui sem sombra de dúvida que o melhor quadro de advogados está nessa associação. Sabe o que acontece, Marcelo? Muita gente acha que é muito caro. Aí diz, eu não vou nem lá porque deve ser um absurdo. E às vezes nem é. Não, às vezes nem é. Procure um advogado, ele vai lhe acolher, ele vai tirar suas dúvidas. Esclarecer vai tudo é esclarecer melhor e provavelmente se tudo que tiver sido falado aqui for verdade, você vai ter direito a receber, pelo menos na justiça, você vai receber seus direitos. Né? Muito Se documente, Fê, a gente sempre fala isso. Documento. Olha, ficaram muitas dúvidas. Sheila Sodré vai continuar no IGTV, tá? Exatamente. Com a ajuda de Marcelo, você é nosso convidado para esse papo. Obrigada por essa semana. Até semana que vem para você, Até semana que Sheilinha. vem, querida. Beijo, Marcelo. Até a próxima, mais. tá? Até a próxima.